somente Ele tem poder para tirar o homem das trevas. Aqui no capítulo 1 do Evangelho de João, disse bem claro: mas todo quantos o receberam-lhe, deu poder de ser feito filho de Deus, ao que crer em seu nome. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e viremos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. A Bíblia diz bem claro que Jesus agora estava manifestando no mundo, sendo Ele próprio que fez o mundo. Diz o versículo 9: e ali estava a verdadeira luz, que alumia a todo homem que veio ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por Ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que é seu, e o seu não recebeu. Jesus, quando nasceu, Ele não nasceu da vontade do homem, como assim disse um casamento. Quando a mulher casa, o homem casa com a mulher, logo eles pensam em ter um filho, mas não foi assim. Quando Jesus nasceu, não foi assim, porque a mãe de Jesus teve ele antes de conhecer a José. Conhecer, que eu falo, é ter contatos um com o outro. A Bíblia diz que ele estava noivo, tinha namorado e agora estava desposados, noivos, prestes a casar. E a Bíblia diz que antes de se ajuntar-se, antes de declarar marido e mulher, Maria ficou esperando Jesus, o Filho de Deus. Mas a Bíblia diz que realmente ele estava agora no mundo. Agora Jesus nasceu e estava no mundo. Mas nós não sabíamos. Só depois que lemos a Bíblia Sagrada pela fé, e aqueles que estavam ali, quando viu Jesus nascer, não sabia. Aqui disse assim que ele estava agora, chegou no mundo, nasceu. E o mundo foi feito por ele. E o mundo não o conheceu. Porque a Bíblia diz que ele era, quando Deus fez a terra, a Bíblia diz que ele estava com Deus. No princípio, ele era o Verbo. E o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele,
e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Quando Deus fez o céu e a terra, logo fez o homem e colocou na terra, mas o homem distanciou da glória de Deus, e Deus, através de uma palavra, ele formou o Filho de Deus, que é Cristo, que a profecia disse: Emanuel, Deus conosco. O anjo disse para José: colocará o nome dele, o nome em Cristo. No capítulo 1 de Mateus, verso 23, disse assim: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome Emanuel, traduzido é Deus conosco. E quando José despertou-se do sono, ele quis fugir, porque Maria estava agora grávida, esperando o Filho de Deus, que do princípio do mundo é só a palavra. Através da palavra, Deus enviou o Verbo ao ventre de Maria e formou seu filho. E disse a palavra que Maria recebeu sem saber como ia ser, porque ela não tinha casado, estava apenas desposada com José para recebê-lo como esposo, para assim pensar em ter filho. Mas de repente, quando Deus cumpriu a palavra dele, que ia tirar o homem das trevas, e o único que teve o poder, a força, foi através da palavra que Deus transformou em nascer um menino, e ele se tornou homem e morreu numa cruz para pagar os pecados daqueles que estavam no pecado. Como nós ainda andamos em pecados, a Bíblia diz que todo homem é mentiroso. No homem não tem verdade. E a Bíblia diz que só para dar verdade o homem é Cristo. O único verdadeiro, homem verdadeiro que teve na terra foi Cristo Jesus, o Filho de Deus. E a Bíblia diz que ele veio para tirar nós das trevas. Este veio para testificar. João veio para testificar que Jesus, testificar da luz, que é Cristo. Antes que Cristo nascesse, João, 6 meses antes, nasceu. E ele foi realmente o pregador que pregou
O próprio Jesus disse que não teve profeta maior do que João, que foi o último profeta que profetizou e anunciou o Cristo Salvador. Os outros profetas pregaram, profetizaram a respeito de Deus conosco, o Emanuel, que é Jesus. Mas João foi o último, confirmando que agora ele estava em nosso meio. Que ele disse, nesse capítulo 1 de João, versículo 29, que disse: e no dia seguinte João viu a Jesus que vinha a ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Bendito seja o nome do Senhor. Este é aquele o qual eu disse, assim disse João, pois me veio um homem que foi antes de mim, porque já era primeiro do que eu. João nasceu primeiro, 6 meses primeiro, mas depois que João cresceu e estava no seu ministério anunciando o Messias, ele disse: este que nasceu depois de mim, nasceu 6 meses depois de mim, este tal é desde o princípio. Este é o Verbo, este estava com Deus, e ele é o próprio Deus, porque de Deus foi tirado para vir tirar o homem do pecado, tirar a maldade do homem. Todo homem é mau, mas a Bíblia diz bem claro que ele veio para tirar o pecado do mundo. No versículo 3 disse: todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. João queria testificar dele, falando que ele é desde o princípio. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele está a vida, e a vida é a luz dos homens. O versículo 5 disse bem claro: e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não o conheceram. Por que não conheceram? Porque ele estava com Deus, e agora nascendo no meio do povo, este Jesus, a qual realmente um dia voltou para a glória, para o céu, depois que padeceu, depois que morreu, crucificado, para derramar o sangue inocente, porque não tinha preço. O resgate da nossa alma não tinha preço. Todos nós estávamos caminhando com os passos largos para a condenação do inferno. Mas a Bíblia diz bem claro que ele
realmente veio e pagou o preço. Com seu sangue, deu a vida para resgatar, mas também para mudar o nosso vã maneira de viver. Ele disse assim quando ele foi: mas não vos deixarei órfão, voltarei para vós. Quando ele falou esta palavra, ele disse: ainda um pouco estou no mundo, não me verei mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Ele estava dizendo na sua palavra que antes, quando ele morresse, o mundo inteiro, depois que ele fosse enterrado, não veria mais. Mas ele disse: vós vereis. Como foi visto, quando ele ressuscitou, ainda ficou no meio dos discípulos 40 dias, juntamente com os discípulos. Louvado seja o nome do Senhor, a qual foi tomado ao céu, está sentado à direita do Pai, intercedendo por nós. E a Bíblia diz que nós, que estamos aqui vivos, testificamos dele, para que ele possa ter misericórdia de nós, para que naquele dia nós também possamos ir para onde ele está. Porque assim a Bíblia disse bem claro: ele mandou que os discípulos ficassem em Jerusalém, na Judeia e na Samaria, a qual era a terra deles. E como ele estava inteirando 40 dias juntamente com eles, depois que ele tinha ressuscitado dos mortos, e disse a Bíblia Sagrada, dizendo bem claro, uma palavra, que quando ele falava assim: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há vindo sobre vós, e ser-me-ei minha testemunha, tanto em Jerusalém como na Judeia e Samaria, e até os confins da terra. E quando ele dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas em uma nuvem, e o recebeu, ocultando os seus olhos, e estava os seus olhos fitos no céu. Todos que estavam ali, já 40 dias, na época do Pentecoste, que era 50 dias de festa, quando chegou 40 dias, o Senhor subiu ao céu, e disse a Bíblia Sagrada, e foi levado às alturas em uma nuvem, e o recebeu, e ocultou-se os seus olhos. Quem estava vendo ele subir, já não estava vendo mais quando estava oculto, estando ele olhando fitos no céu, enquanto ele subia. Eis que junto deles se pôs 2 varões vestidos de branco,
E disse: os pais lhe disseram: varão Galileu, porque estás olhando para o céu? Este Jesus que entre vós foi recebido no céu, adivinhe, assim como para o céu vieste ir. Se você quiser conferir esta palavra, está em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 9, para sua meditação, para você saber que a Bíblia Sagrada, ela está escrita para o homem ver que existe um Deus que cuida de cada um daqueles que invocam o seu nome. Não aqueles que estão brincando, mas aquele que leva a sério esta palavra, ele recebe a palavra de Deus. Este recebe de Deus, porque Deus realmente tem dado esta palavra para o meu coração e para o teu coração. E disse realmente a respeito do Verbo, ele estava sempre com Deus desde o princípio. Cristo é as primícias de Deus. Quando Deus realmente fez o mundo, já estava com ele. Aquilo que ele disse lá em Gênesis: da mulher nascerá um que pisará a cabeça da serpente, a qual o diabo ele usou a serpente, o animal, para enganar Eva. Enganando Eva, enganou Adão. E hoje nós estamos debaixo do pecado de Adão, mas sabeis que levantou um, que é o Cristo. Ele, o nome é Cristo porque ele padeceu. Ele padeceu na cruz. Nós sabemos que eles estavam e receberam o nome de Cristo por causa do sofrimento que ele teve. Pagou o preço. E Deus é que deu este, para ele pudessem ficar no lugar do homem, que o homem que tinha que estar na cruz. Mas Deus realmente é que deu o direito para o homem, através de Cristo Jesus, a qual hoje ele tirou nós das trevas para esta maravilhosa luz, a qual as trevas não compreenderam. No capítulo 1 de Colossenses, capítulo 1, versículo 15, de Colossenses disse bem claro: o qual é a imagem de Deus, invisíveis, o primogênito de toda a criação,
Aqui em Colossenses, Paulo escreve que Cristo é a imagem de Deus invisível. O homem só pode enxergar Cristo só pela fé, porque pela vista que temos da nossa carne nós não conseguimos ver Cristo, porque Cristo é invisível. O primogênito da criação. Ele estava no princípio. Verso 14 disse, verso 16 disse, porque nele foram criadas todas as coisas que há no céu e na terra, visíveis e invisíveis, seja como seja, dominações, seja principado, seja potestades, tudo foi criado por Ele e para Ele. Cristo realmente veio buscar o que já era dele, porque quando ele foi, quando Satanás roubou o direito do homem, que a qual Cristo tinha dado, era de Cristo, e no céu o diabo quis tomar um trono no céu, mas quando ele foi expulso, ele veio para a terra. E aqui, realmente, ele dominou o homem, fazendo ele pecar, distanciar de Deus. Mas Cristo, sendo o Criador do mundo, Ele mesmo veio para resgatar a sua vida novamente da mão daquele que tanto te odeia. Porque o diabo veio para matar, roubar e destruir. Mas Cristo veio para ter vida, e vida com abundância. Porque quero que saibais qual grande combate todos por vós e pelos que estão nesta praça, neste mundo, e porquanto não virá o meu rosto em carne. Aqui ele está dizendo, está falando para nós que estamos hoje aqui, neste lugar, que não viram o rosto de Cristo. Os discípulos, eles viram o rosto de Cristo. Mas nós que estamos aqui nos confins da terra, não conseguimos vê-lo. Mas ele disse assim, para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em amor e caridade, e enriquecidos da plenitude das inteligências para conhecimento
conhecimento dos mistérios de Deus. Deus quer te dar as riquezas de conhecimentos, porque a única coisa que não pode tirar do homem é o conhecimento. O homem pode ser milionário, bilionário, mas acostuma ficar pobre. Mas a Bíblia diz bem claro que os próprios ricos são aqueles que conhecem a verdade da palavra de Deus, que disse assim: para que os seus corações sejam consolados, estejam unidos em amor, em riquezas, enriquecidos em plenitudes, inteligência, para conhecimento do mistério de Deus e de Cristo. Aleluia! Deus quer que você conheça Ele como o único suficiente Salvador da sua alma. A maior riqueza que a Bíblia diz, a prosperidade que a Bíblia diz, é conhecimento de Deus. Sei que muitos querem prosperidade terrena, mas sabem que elas ficam aqui para a herança daqueles que não têm. Para os filhos, os pais passam para filhos, os avós passam para o pai passa para os filhos passam para os netos para os bisnetos, e assim vai a escala. Mas a Bíblia Sagrada diz que a riqueza do homem está no conhecimento de Deus e no conhecimento de Cristo. Aleluia! E disse: em quem então escolheste? Em quem então escolheste? Escolhidos todos tesouros da sabedoria e da ciência. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Em quem então escolhidos todas os tesouros de sabedoria e ciência. Mas o versículo anterior disse que o conhecimento verdadeiro é este, para que o vosso coração seja consolado e esteja unido em amor, enriquecendo-a na plenitude, inteligência, para conhecimento dos mistérios de Deus. E o único conhecimento que Deus recomenda para que nós conhecemos está no capítulo 17, quando Jesus orava para os discípulos e também para nós que estamos aqui hoje nesta praça, porque os discípulos já se foram, mas ainda existe um povo que clama pelo nome de Deus. E disse, assim como lê, Jesus estava orando assim como eles, lhe deste poder sobre toda a carne, para que tivesse vida eterna todos
todos quantos lhe deste. Ele estava orando e dizendo, pedindo a Deus o Pai, ainda que antes de morrer, ele disse, assim como ele deste poder sobre a carne para suportar a dor da cruz, a crucificação. Louvado seja o santo nome do Senhor. Agora disse, para quê? Para que desse vida eterna a todo aquele que crê no nome do Filho de Deus. E a vida eterna é esta, que conheça a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem tu enviaste. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Você também tem esse direito de um dia conhecer esta palavra, que é viva, para falar contigo e salvar a tua alma, porque o seu corpo já está comprometido com a terra. Ele vem da terra e da terra ele tem que voltar. E não tem como escapar. Bendito seja o nome do Senhor. Da terra ele não pode escapar. Ele não escapa. Mas a sua alma tem o direito de estar ali na glória eterna. E o único caminho está no capítulo 14 de João, versículo 6, quando Filipe perguntou no versículo 5, Senhor, mostra-nos o Pai, é o que nos basta. Ele disse, há tanto tempo estou convosco e não me conheceste. Sabeis que eu estou no Pai, o Pai está em mim, e as coisas que eu faço, não faço de mim mesmo, faço daquele que me enviou. Aleluia! Bendito seja o santo nome do Senhor. E ainda pergunta se quer ver o caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai, senão por mim. Ninguém chega a Deus, se não passar por Cristo Jesus, que é o próprio Deus. É a terceira pessoa da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo é que pode te dar o direito da salvação. Hoje é dia aceitável, aceita enquanto é dia, porque a noite vem quando ninguém mais pode fazer mais nada. Mas ficai com esta palavra para finalizar. Vem para o que é seu e o não seu não receberam. Mas todo quanto receberam, lhe deu poder de ser feitos filhos de Deus, o qual creu no seu nome. Aleluia! Os quais não nasceram do sangue, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Aceitou novamente, nasceu de Cristo, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e viemos a sua glória.
como agora no unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade, e que Deus possa, pelo fogo do Espírito Santo, possa falar no teu coração, e naquele dia, quando tudo se findar, este mundo vai pegar fogo e vai ser fogo puro, mas aquele que está com Cristo, a Bíblia diz bem claro que na casa de meu Pai há muitas moradas, e se não fosse assim, eu teria dito, e vou preparar um lugar, para que onde eu estiver, estejai vós também, porque creu no Filho unigênito do Pai. Mas aquele que realmente não creu nesta palavra, não aceitou Jesus como Salvador da sua alma, a Bíblia disse que vai ser fogo puro lá no inferno. E que Deus abençoe, que o Espírito de Deus possa te iluminar e te guardar e te proteger e te dar o escape do fogo puro, em nome de Jesus. Amados ouvintes, você ouviu a palavra de Deus nesta tarde, falou no teu coração. Nesta tarde queremos agradecer você pela sua atenção. Nesta tarde, Deus abençoe você, toda a sua querida família. É você que não aceitou Jesus, toma uma decisão, aceita Jesus, procura hoje mesmo na igreja evangélica, aceita Jesus como Salvador, arrepende seus pecados, e Jesus está voltando. Vamos agradecer a Deus. Pelo de Deus, pelo meu de ter Pai, agradecemos aqui por essa oportunidade, nesta tarde, Deus amado. Muito obrigado por essa palavra, por tua oportunidade, que nos concedeu. Nesta tarde está aqui falando do amor do teu Evangelho. Pai, todo o médico do sangue, abençoe a gente, cada ouvinte, Pai Santo, nesta tarde, da vitória livramento, no nome de Deus de Israel. Não de coração, uma vez o vitória. A graça, Senhor Deus, o amor de Deus Pai, o Deus de consolação, o Senhor Deus, que seja com todos, não somente hoje, mas para todos sempre. Deus abençoe a todos. Uma ótima semana para todos, em nome de Deus. Amém! Estamos na Rua Henrique Dias, número 650. Amém! E é fogo bom! Convidamos você, ouvinte, para estar conosco na Rua Henrique Dias, número 650, onde se encontra localizado a Igreja Assembleia de Deus Missão, onde você pode alcançar as bênçãos e milagres das mãos de Deus, nosso Pai. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.